Olá, então nós estamos agora na aula 6. Eu vou mostrar aqui as duas funções principais, né, do código, que é a função que faz o treinamento e a validação. Antes da definição da função, vocês vão perceber aqui, ó, eu escolho um otimizador. Esse SGD aqui, ele descida de gradiente estocástica. Então, na parte teórica do curso eu explico a descida de gradiente. É a função que vai mexer nos parâmetros, né, ou nos pesos da rede, e vai usar aquela taxa de aprendizagem, né, que eu defino lá em cima como 0,01, que eu também explico na parte teórica, e você define também o momento, que eu defini como 0,2. Esses são hiperparâmetros da nossa IA, taxa de aprendizagem e o momento. A função de perda também, que é central, aqui eu estou usando a entropia cruzada, também tem um vídeo explicando sobre essa função de perda. Isso aqui é para coletar alguns dados para monitorar o desempenho da rede, usando esse módulo TensorBoard aqui, para quem quiser. Ele desenha uns gráficos, para ver, você pode analisar se ela está aprendendo, acompanhar, né, a aprendizagem da rede, coletando algumas informações. E aqui a função treino. Tá? Ela recebe os parâmetros aqui, tá vendo? Os dados, data loader, que vai me dar aqueles lotes lá que eu preciso. A arquitetura em si, a função de perda e otimizador. Aqui eu estou guardando os valores para calcular algumas métricas de desempenho no conjunto de treino, tá? Tá vendo? Eu estou pegando aqui o total de imagens, aqui eu estou pegando o total de lotes. Reparem que esse treino, essa função aqui, vai passar uma vez por todas as imagens que eu tenho. Então, se eu tenho 300 imagens, ele vai passar por essas 300, mas pegando em lotes, no caso de 16 imagens cada uma. E aqui eu estou só calculando quantos lotes isso dá, né? Vai estar aqui no número de lotes que eu tenho. Aqui eu só estou falando que eu vou usar no módulo de treinamento a nossa arquitetura. Isso é importante, porque a arquitetura você usa ela para... Lá na parte teórica você tem o forward e o backward, que é o para frente e para trás. Quando você pega da entrada da rede, vai até a saída e calcula o resultado. E aquela parte do back propagation, que a partir do resultado e do erro no resultado, usando a função de perda, você retropropaga o gradiente. Tá? Eu tenho tudo isso na parte teórica. Aqui ele não está calculando ainda os gradientes, ele está falando que ele vai calcular gradiente. Com isso, ele ajusta as estruturas de dados para se tornar o processo ficar mais eficiente. Por exemplo, quando você está só calculando o resultado, você não precisa calcular gradiente. E isso não otimiza o código. Aqui são variáveis que eu estou guardando aqui, ó, que eu quero calcular qual é a perda do treinamento e qual é a taxa de classificação correta, ou a acurácia. Então, eu vou acumulando isso para calcular uma média depois. E aqui começa, né, o processamento dos lotes de imagem. Tá? Isso aqui simplesmente vai guardar qual é o número do lote que ele está processando agora, para poder mostrar na tela. E aqui sim, o X é o lote e o Y é a classificação de cada imagem do lote. É a classe, é a espécie do peixe em cada lote. E aí, para cada lote, né, a gente está aqui, ó, guardando na estrutura correta, lembra do GPU, CPU. E aqui, essa é a linha onde a coisa principal acontece. A gente está pegando os pesos do modelo atual. Lembra que eu estou usando Transfer Learning lá para ResNet, então ele está pegando os pesos que ele treinou lá no Imaginet, puxou, mas poderiam ser pesos aleatórios. E nesse momento aqui que acontece o cálculo do valor final da rede, que a rede vai te dar os valores lá de qual classe, qual espécie de peixe ela acha com esses pesos que ela tem agora. Então, os resultados vão ser guardados aqui. Esses resultados são para todo o lote. E aqui a função de perda, né, é chamada para calcular qual é o erro atual, que fica guardado nessa variável aqui. Então, repare que para calcular o erro, você tem a predição, né, a previsão que a sua IA fez, e os valores corretos que estão em Y. E aqui eu estou só acumulando, tá vendo? A perda no treino e
o correct aqui seria a taxa de classificação correta, ou a acurácia total de classificações corretas que ele tem. Aqui tem transformações, né, necessárias por causa do tipo, aqui, tá vendo? Transforma em float, para as contas saírem certinho. E aqui tem, né, uma coisa bacana, esse Y é a classe correta, anotada. Só que a rede não te devolve diretamente uma classe, ela te devolve um valor que seria mais ou menos a confiança que a rede tem sobre cada uma das classes. Né? Se é uma carpa, né, se é um acará, cada classe vai ter um valor associado. E aqui eu estou assumindo que a classe vai ser aquela que tem o maior valor. Por isso esse argmax aparece aqui. Tá? E aí eu testo se a classe que a rede falou que tem o maior valor é a classe correta. É isso que eu estou fazendo aqui e estou acumulando esse resultado. Vocês podem, né, parar aqui, criar uma janelinha, começar a brincar com esse mais igual aqui, com prediar. Mas como está dentro de uma função, ele não está executando esse código ainda, tá? Então, você tem que chamar essa função para ser executada. Aqui, outra parte fundamental. Tá? Aqui é o forward, né, para frente. E aqui acontece o backward, que é a retropropagação do erro. Aqui acontece o backpropagation, o algoritmo, né, central do negócio. Vai fazer os cálculos do gradiente, né, todos os gradientes em relação, né, o gradiente do erro, né, da função de perda, em relação a todos os milhares de pesos que pode ter sua rede. E aqui ele altera os valores do gradiente em si, usando o otimizador que você escolheu. Dependendo do otimizador, essa alteração pode ser diferente. Ele vai usar o learning rate aqui também, vai usar o momento, dependendo do otimizador, tem otimizador que não usa momento, tem um monte de coisa que acontece aqui. Esse zero grade aqui também é importante não esquecer. Tem alguns algoritmos que vão acumulando esse gradiente, e aí é útil você, a cada lote, não apagar o gradiente, usar esse gradiente anterior. Aqui a gente está usando um algoritmo que não precisa disso, então a gente zera os gradientes a cada passo. Aqui, ó, eu estou dividindo para o módulo 4, porque a cada 4 lotes que ele processa, eu quero mostrar alguma coisa para o usuário. Tá? Eu quero mostrar, na verdade, a perda no conjunto de treinamento, o valor de perda. E daria para mostrar também a acurácia, você pode mexer aqui. Aqui. E aqui eu estou mostrando em qual lote você está, o total de lotes que você tem. Então, são informações que depois, quando eu for rodar mesmo, né, essas funções, eu vou explicar. Então, ele está ajustando, calculando as médias aqui da perda e a média da acurácia. Aqui você tem que tomar cuidado. Essa loss aqui que ele está calculando, tá vendo? É em relação ao lote inteiro. E aqui eu estou calculando em relação a cada uma das imagens. Então, por isso que na hora de calcular as médias, a gente tem que dividir de maneira diferente. Fazer diferente essa divisão aqui. São detalhes. E aqui tem a mesma função, uma função parecida com essa aqui, no treino, só que eu vou rodar no conjunto de validação. Tá? Para saber qual é o resultado da nossa rede num conjunto que não foi usado para treinar. Não foi usado para ajustar peso. Tá? Eu tenho um vídeo mais teórico sobre isso, não recomendo que vocês leiam. Então, é bem parecido, eu pego os lotes. Ó, aqui eu mudo o modo aqui de eval, tá vendo? Não é mais o train. Por quê? Eu não quero recalcular peso aqui. Eu só quero usar a rede pronta para calcular o resultado. Então, eu coloco ela no modo de avaliação aqui. Mesma coisa, as variáveis aqui. Aqui, de novo, tem esse with torch no grad. Eu não preciso, né? Não vou calcular gradiente, então esse código aqui, esse pedaço, ele não vai calcular gradiente. A mesma coisa aqui, tudo parecido, eu faço a mesma coisa que eu fiz antes, só que agora eu estou usando o conjunto de validação. Tá? Então, na hora de chamar a função, estou vendo esse data loader aqui vai mudar, eu vou passar o conjunto de validação. Lá no treino,
embora chame data loader também, vai ser os dados de treino, aqui os dados de validação. E aí ele mostra algumas informações de validação no final. Beleza, pessoal? No próximo eu já vou mostrar a rede aprendendo